Então, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Esse é o nosso encontro do dia 16 de julho de 2020. E agora eu passo então a palavra para o nosso amigo Humberto. Humberto, é com você, querido. Olá, saudações a todos. Nós vamos começar agora a tratar do panteísmo, que é um capítulo, um tópico específico, né, aqui da primeira parte, do primeiro capítulo. E Kardec dedica um pouco de algumas questões, né, 3 questões especificamente, a esse objeto de nome um pouco difícil por alguma razão. Como a gente veio comentando no WhatsApp, né, a gente discutiu com muitas pessoas, muitos membros do grupo que estão ativos aí, também algumas pessoas que veem as gravações depois, que vão para o YouTube. As pessoas observaram um certo hermetismo, assim, né, como se tudo tivesse um pouquinho fechado, aqueles que têm mais traquejo, mais familiaridade com conceitos filosóficos. Esse não é o objetivo do grupo. E a gente precisa apontar o tempo todo para o fato de que nós não estamos fazendo uma correlação entre filosofia e espiritismo. Esse não é um grupo para discutir a relação da tradição filosófica com o espiritismo, mas sim um grupo para discutir os aspectos filosóficos do espiritismo e a filosofia espírita propriamente ditas, né? Então, como a gente trata disso, a gente está fazendo referência a autores, por exemplo, que influenciaram Kardec, né? Não é para que a gente tenha conhecimento sobre a contribuição de Descartes, a contribuição de Pestalozzi, a contribuição de Sócrates e Platão, mas sempre o foco do grupo é fazer uma análise do pensamento de Kardec, na medida que é um pensamento filosófico, e por isso a gente precisa fazer referência às possíveis fontes de influência que afetaram, que condicionaram, que moldaram esse pensamento. Assim como quando a gente entra em termos técnicos, como aqui o caso do panteísmo, a gente precisa fazer isso porque isso está no texto, né? Então, se a gente pula isso, se a gente não dá o devido trato, com o devido cuidado conceitual, a gente faz o que às vezes acontece, que a pessoa lê aquilo, tem uma vaga ideia do que aconteceu naquele tópico e passa para frente. Até porque a resposta mesmo diz: não vades além, né? Crede em Deus e não vades além, não se preocupe com essas coisas, há outras coisas que vos tocam mais de perto. Ok, essa é uma mensagem fundamental e é uma das coisas mais importantes a se aprender desse tópico sobre panteísmo, que a gente não deve entrar na alta especulação filosófica. Deixa isso para os filósofos, assim como os praticantes de uma religião, em geral, deixam as provas da existência de Deus para os filósofos daquele grupo religioso e não precisam todos fazerem o passo a passo. Por outro lado, na medida em que o espiritismo é uma filosofia e não apenas uma religião, tá? A gente não está excluindo nunca o aspecto religioso, a gente só não trata dele nesse grupo, né? Mais para frente a gente pode abrir um tópico para falar da religião espírita ou do aspecto religioso propriamente dito especificamente, mas isso não é o objeto deste grupo por enquanto, pelo menos. Então a gente precisa de certa maneira privilegiar e enfocar o aspecto filosófico, que é o objeto da nossa questão, e fazendo isso a gente precisa de tratar dessas questões com mais cuidado e naturalmente o praticante do espiritismo ele não pode ignorar completamente o que está sendo dito num tópico, né? Se o tópico parece alienígena ou ele parece hermético demais, a gente precisa buscar aquelas palavras-chave no Google, no dicionário, na Wikipédia, onde for, e discutir com pessoas que dominam esse conceito, que têm traquejo com esse conceito, né? E existem essas pessoas, né? Há algum tempo atrás, aqui no Primavera mesmo, né? No nosso centro espírita, a gente teve um grupo de estudo que realmente se debruçou sobre questões do monismo, qual a diferença entre monismo e dualismo, né? Quer dizer, não são questões irrelevantes, é preciso que alguém esteja estudando isso, que essas pessoas possam ser consultadas para que haja o entendimento mínimo desses tópicos, que são, às vezes, bem conceituais. Há tópicos conceituais dentro da doutrina espírita, do ensinamento dos espíritos
sobre essas questões metafísicas, sobre questões teológicas, às vezes, sobre questões de exegese bíblica. Então, assim como nós temos hoje um monte de especialistas fazendo traduções do grego, conferindo no aramaico, como será que o pensamento foi formulado em aramaico, né, alguma coisa assim, para ser traduzido para o grego, ser formulado textualmente em grego, ou então como que o Velho Testamento ele foi redigido originalmente, como que isso afeta os termos que aqueles judeus ali, são os primeiros cristãos, estão usando. Assim como nós hoje temos umas 8, 10 pessoas extremamente especializadas nisso, prestando uma valiosíssima contribuição para um estudo espírita da Bíblia, para uma leitura da Bíblia, que é uma leitura descondicionada das igrejas e da dogmática teológica, nós também precisamos de algumas pessoas, pelo menos, né, uma dúzia, 2 dúzias de pessoas trabalhando com conceitos filosóficos. A gente não pode não ter ninguém fazendo isso. E em alguns momentos parece que não havia ninguém fazendo isso, né? Nós tivemos um vácuo depois de Herculano Pires até mais ou menos começo do século XXI, em que praticamente ninguém fazia filosofia espírita, ou fazia de uma maneira muito esporádica, com um artigo bem específico sobre um tema bem específico aqui, e aí daí a 5 anos sai um outro artigo da pessoa também bem específico. E o que nós queremos é justamente fomentar, estimular grupos de estudo que tratem do aspecto filosófico, né? Não invalidando ou substituindo nenhuma outra atividade, né? Porque muitas vezes na guerra de propaganda, na guerra de defesas assim, dos nichos, se defende uma visão de que nós temos muito X e queremos substituir X por Y, né? Quando na verdade isso não é a questão é o fomento daquilo que é fundamental. Isso é uma das questões fundamentais. Tanto que Kardec não se intimida em fazer uso de um termo tão técnico quanto panteísmo. A gente sabe que o teísmo significa a doutrina ou a proposta da existência de um Deus, no sentido pleno da palavra. Temos outras alternativas que a gente nem vai explorar aqui, mas o panteísmo, né, esse pan do grego, dos jogos pan-americanos, por exemplo, né, ele significa tudo, todo ou todos, né? Significa essas coisas todas, né? Tudo, todo ou todos, né? Então, o panteísmo significa basicamente que tudo é Deus ou que Deus é tudo, das duas uma, né? Então, que tudo é divino. Não há o antidivino ou o demoníaco ou satânico ou o corrompido na ordem da natureza. É uma ideia muito bonita, muito poderosa e que foi usada com sucesso por uma grande quantidade de religiosos. Tá? Nós temos muitos místicos panteístas e temos muitos filósofos religiosos panteístas, né? Entre eles, por exemplo, a gente poderia citar Plotino, né? Um filósofo fantástico, dos mais espiritualistas, espiritualizados, seres humanos que já existiu, que tinha transportes de saída do corpo, da alma, que ele narra, seu discípulo Porfírio narra também na sua biografia, né, sobre a vida de Plotino, ele saindo do corpo e tendo encontros no mundo espiritual com uma realidade de pura luz, puro intelecto, puro espírito, né, e ele via Deus em tudo exatamente dessa maneira. E temos autores um pouco menos religiosos, como Spinoza, mas que também não chegam a ser francamente materialistas. Ou Schopenhauer, por exemplo, que é ateu, mas que não é materialista. Existe essa possibilidade também. Assim como há muitos budistas que são ateus, ou seja, eles não acreditam num Deus pessoal, numa força individualizada como sendo Deus, e, não obstante, acreditam que a matéria não é a causa de tudo, mas que há uma força ou uma natureza espiritual por trás de todas as coisas. Então, tanto Schopenhauer quanto o budismo, por exemplo, vão apontar para essa força
essa vida, ou essa força, a vontade, ou algum tipo de outra expressão espiritual como sendo a origem de tudo, e ao mesmo tempo vão negar a ideia de um Deus destacado da criação, destacado do universo individual. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que o espiritismo ele é panenteísta, ou seja, que ele prega essa ideia que corresponde a essa outra palavra, que tudo está contido em Deus. Imaginem como a gente via na escola, né, aquela teoria dos conjuntos, e você tem um conjunto, sei lá, dos números naturais, conjunto enorme, né? E dentro do conjunto dos números naturais você tem o conjunto, sei lá, dos números pares. E então essa é mais ou menos a ideia, quer dizer, todas as coisas que existem, elas estão dentro de Deus, elas são parte constituinte de Deus ou são uma expressão de Deus. A gente acha esse belo pensamento também no começo de Evolução em Dois Mundos, né? Quer dizer, o universo ele parte de um hálito criador e todas as coisas são sustentadas, vivificadas pelo pensamento e pela vontade de Deus, né? Quer dizer, Deus cria a partir do seu pensamento e sua vontade, e nós poderíamos dizer, de acordo com essas teorias, a teoria do panenteísmo, né, que nós, as cadeiras aqui, as árvores, os passarinhos que estão cantando ali fora, tudo que existe são pensamentos de Deus, né? Ideias que Deus sustenta e nas quais Deus investe a sua vontade, a sua energia psíquica. A gente poderia dizer que é uma coisa mais ou menos assim. E essa ideia ela não é nova. As teorias que fazem a interpretação do conceito sugerem que Platão, na verdade, não era nem dualista, nem monista, ou panteísta, rigorosamente falando, mas sim tinha um pensamento já mais complexo dessa inclusividade das coisas no bem, mas que o bem era ainda uma outra coisa transcendente e que superava a ordem cósmica, a ordem da criação, e, portanto, Platão já seria um panenteísta. Mas antes cabe a gente discutir por que se chegou a esse conceito. Nós chegamos a esse conceito porque, classicamente, tanto na história da tradição filosófica, quanto mesmo na história do pensamento popular, dos pensamentos religiosos de várias religiões, do Oriente também, né? Nós vamos ver a distinção entre o dualismo e o monismo. O que é o dualismo? O dualismo parte da preconcepção de que existe uma realidade interior espiritual mental. Eu sinto coisas que não são palpáveis. E isso é sabido por todos. E eu, ao mesmo tempo, eu vejo que há objetos que não sentem, que não pensam, que não participam aparentemente da nossa realidade mental e espiritual. Então, o dualismo parte dessa percepção bem bruta de que há duas ordens de realidade. A maior parte das filosofias espiritualistas, elas são dualistas. Elas olham e dizem, olha, tem uma matéria morta que não reage, não tem liberdade, não tem pensamento, não tem sentimento, e existe todo um mundo interior, um mundo do espírito, uma vida do espírito, que é psicológica, é mental ou é espiritual, não pode ser descrita em termos de tamanho, peso, resistência à pressão, né, que são os critérios da vida física. E, por outro lado, existe um pensamento que é mais intelectualista e menos ligado à divisão da natureza, de uma forma mais óbvia, como o dualismo, que é o pensamento monista, que é o extremo oposto do dualismo, do pluralismo. O monismo, né, assim como outras palavras que usam mono, né, como monotônico, monótono, monocromático, né, significa um. Então, só existe uma coisa no universo. Essa coisa, para o pensamento mais religioso, seria Deus. Mas para um pensamento não religioso, poderia ser matéria. Você poderia dizer, olha, só existe matéria e o que não é matéria é aparência. Então, a gente tem a impressão de ter pensamentos, sentimentos, mas nada disso passa de descargas elétricas nas sinapses, né, de mudanças neuroquímicas, né, lá dentro do seu cérebro, e de fato não existe uma dimensão mental, espiritual da vida.
O monismo ele é muito atraente para os intelectuais, porque ele reduz todas as coisas a uma única explicação, e com uma única explicação é muito fácil você logicamente desdobrar todas as outras coisas de um único princípio. Você sabe por onde começar e você sabe o que é que define tudo. Então, Deus define tudo, ou a matéria define tudo, ou a natureza búdica, seja lá o que for. Por outro lado, esse intelectualismo ele é um pouco vicioso, porque ele nega, por exemplo, a realidade bruta, óbvia e patente de que matéria não parece ser a mesma coisa que a mente. As duas coisas parecem funcionar em ordens diferentes demais para serem a mesmíssima coisa, ou para ser um derivado do outro. A gente não sabe como que a matéria pode produzir mente, com toda a ciência tentando mostrar justamente isso, que a mente é produzida pelo cérebro, não se chega a lugar nenhum, e a gente também não tem ideia de como que a mente pode produzir matéria, ou como que um Deus puramente espiritual pode produzir matéria. Então, tudo que nós temos nesse terreno da alta metafísica são pobres especulações, hipóteses, teorias. No entanto, essas teorias elas ajudam bastante a gente a entender o que não pode ser. A gente consegue isolar pelo menos contradições, coisas completamente ilógicas e chegar em algum lugar. Então, como o pensamento ele foi evoluindo sempre a partir da ideia do dualismo de um lado e do monismo de outro, tudo é uma coisa, tudo é no mínimo duas coisas bem diferentes, como matéria, espírito, mente e corpo, nós chegamos a um momento em que os filósofos constataram o seguinte, isso em vários outros campos aconteceu assim também. Nós não podemos ter um universo que de um lado sugere um princípio único e de outro lado mostra que há duas ordens bem diferentes de realidade. Como é que a gente concilia isso? O que é interessante do Kardec, do procedimento do Kardec, é que nós vamos encontrar esse ponto nevrálgico o tempo todo. Kardec coloca quais são as opções. Dentro das opções, quais são as consequências que nós teremos adotando aquelas opções. Portanto, qual é a opção mais razoável? Então, de uma maneira sumamente lógica, bastante racionalista, seguindo a tradição filosófica do racionalismo em geral, Kardec vai sempre mostrar que existem opções teóricas para resolver cada problema. Essas opções elas têm consequências, elas têm implicações. Algumas implicações são nefastas, como as implicações do materialismo, as implicações do panteísmo, no sentido que a vida se dissolve no nada depois da morte. E como essas implicações são nefastas, e por outro lado, a tese da existência de Deus, a tese de que Deus está em todas as coisas, elas têm implicações boas, elas têm implicações melhores para a nossa vida, existencialmente, moralmente, intelectualmente, de vários pontos de vista, a razão sugere que a gente opte pelas opções felizes. Se nós temos opções felizes no cardápio, opções que levam à felicidade e que respondem minimamente aos nossos anseios, e opções traumáticas, horríveis e trágicas, por que, afinal de contas, nós escolheríamos as opções traumáticas e trágicas? E engraçado que muito da propaganda nihilista da virada do século XIX para o século XX, ela foi feita justamente com uma armadilha, através de uma espécie de uma trapaça psicológica, que é dizer o seguinte, quem opta pela defesa da existência de Deus, ou por uma vida com sentido, ou por uma ordem moral para a vida, geralmente está se enganando e tentando fugir da crueza da realidade. Isso apareceu em outro grupo, em outro encontro nosso, acho que a partir de uma pergunta do Jader. E, ao contrário, quem aceita essa tragédia que é a vida humana é uma pessoa mais madura, uma pessoa mais capaz de encarar a realidade. Acontece que não existe nenhuma justificação séria para nos levar à conclusão de que as ideias a respeito de Deus
elas não são sustentáveis. Então, quer dizer, se elas são tão boas quanto as opções nihilistas e materialistas, por que nós deveríamos considerar maduro aquele que toma a opção materialista e nihilista e imaturo, dependente ou infantil e carente aquele que toma ou que assume as opções teístas, deístas ou religiosas em algum sentido, né? Então, o que cabe provar é exatamente isso. Se nós temos argumentos extremamente sólidos em favor do materialismo. Na medida que nós não temos, e não parece haver, não estão surgindo defesas extremamente rigorosas do materialismo, então nós temos um grande desconhecido, e esse é um dos meus nomes favoritos para Deus, né? O grande desconhecido. É para isso que aponta muito o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, né? Não é uma coisa bem explorada, uma coisa que a gente conhece profundamente. E esse grande desconhecido, esse grande mistério, esse grande enigma, para usar o termo de Leon Denis, esse grande enigma que é Deus, que é a fonte de todas as coisas, ele nos permite filosofar. Nós podemos responder ao grande enigma de várias formas. Só que nós não podemos ter certeza. Continua o enigma, continua o mistério, continua o desconhecido. Então, o que nós temos? Nós temos opções, umas com consequências felizes, outras opções com consequências infelizes. E a gente pode escolher racionalmente o que a gente acha que é melhor dentro desse cardápio. Tá? E Kardec vai tocar exatamente nesse ponto no Céu e no Inferno, no capítulo 1, quando ele discute o porvir e o nada. Se a gente, quem teve o trabalho de ir lá e ler, vê que é um tópico maravilhoso que aprofunda muito essas três questõezinhas sobre o panteísmo aqui, do Livro dos Espíritos, e que toca exatamente na questão de o que você quer para a sua vida. Então, a gente vai ver o quê? A filosofia kardeciana, nesse momento, pelo menos, nesse aspecto, é uma filosofia toda existencial, toda moral. Ela pergunta se não há uma solução, se não há uma prova cabal em favor de uma teoria, quais são as consequências dessa teoria para a sua vida, para a vida de todas as pessoas. E, a partir daí, sugere a você qual que deveria ser a decisão mais racional, né? Uma vida de desgraças, uma vida vazia, uma vida de tédio, ou uma vida cheia de sentido, uma vida que é vivificada pela presença de Deus, uma vida que é iluminada e confortada nas suas amarguras, nas suas tribulações, pelo conceito de Deus, né? E o ser humano é capaz de escolher isso. Então, Kardec, nesse sentido, também é um dos precursores do existencialismo. E não por acaso esse é um grande momento para esse tipo de pensamento, porque Kierkegaard, na Dinamarca, está desenvolvendo o mesmo pensamento de maneira mais ou menos, num período mais ou menos, aliás, contemporâneo a Kardec. Vamos às questões especificamente. A gente já fez a preparação de terreno, né? Então, vamos para a questão 14, que é uma das questões que tem um dos desdobramentos mais preciosos, né? 14 e a 16. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo? Pois bem, uma resultante, um subproduto da soma de todas as coisas e de todas as inteligências do universo é um tipo de não coisa, ou um tipo de resultado secundário. Ora, se Deus fosse isso, então a gente deveria procurar a causa de tudo nessas coisas e nessas inteligências. Como que essas coisas formaram o universo? Como é que elas já, de saída, tinham condições para produzir a ordem universal, uma estrutura moral universal? Então, como não é possível que coisas e nem inteligências finitas produzam o infinito e produzem uma ordem cósmica válida em todos os lugares, universalmente, né, constantes universais, como isso não pode ser produzido por nós? A gente sabe que, né, imagina nós pensando
no melhor da nossa capacidade, a gente pode produzir constantes universais, padrões morais universalmente válidos e sempre justos em todos os casos, né? Isso está completamente aquém de qualquer possibilidade humana, ou mesmo de um super-humano. Alguém muito superior a um ser humano ainda não seria infinito, não poderia abranger todos os aspectos de todas as questões em todos os lugares e todas as épocas, né? Só uma inteligência suprema, infinita, onipresente, com os atributos que já foram explorados, poderia preencher essas características, né? Atender a esses pré-requisitos, né? Então a resposta é justamente nessa direção. Se fosse assim, Deus não existiria, quer dizer, seria um epifenômeno, um subproduto, um refúgio, né, dessas outras coisas que seriam a causa primária. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Olha como que de maneira leve e sutil a lógica ela é muito enfatizada nas respostas. Nas perguntas também, o Kardec também tem muito mérito, né? Mas as respostas, às vezes, de uma forma cristalina e que qualquer pessoa consegue entender, contém uma lógica muito bem amarradinha, né? Estava evocando aqui, claro, o princípio de contradição. Você não pode ser uma coisa e ser o oposto dessa coisa ao mesmo tempo, né? Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Esse e é o essencial é muito importante, porque se eu digo assim, Deus existe, disso não duvidem, e isso é o essencial. O que a resposta está dizendo? Né? Com isso você tem o suficiente. Então, quem pegou aqui do meio pela metade, com bonde andando, falou assim, nossa, meu Deus, que negócio é esse de panteísmo, dualismo, monismo, né? Eu não preciso, eu preciso saber disso tudo? A resposta seria, não, você não precisa saber disso tudo, né? Deus existe e isso é o essencial, né? Se nós conseguimos transmitir isso às pessoas, isso vai resolver a maior parte dos problemas das pessoas, tá? No confronto com os questionadores, com céticos, com intelectuais que querem atacar a doutrina espírita, a gente precisa aprender os termos, precisa saber o que é panteísmo, o que é dualismo, o que é monismo, dar uma resposta, talvez o que é panenteísmo como uma resposta possível, que é uma integração da dualidade com a unidade, quer dizer, é uma unidade da diferença ou é uma diferença interna dentro da unidade, como num organismo, por exemplo. A gente precisa dar essas respostas mais complexas e por isso nós precisamos de gente fazendo filosofia espírita, né? Seriamente, profundamente. Nós precisamos de mais gente, muito mais gente fazendo isso. Mas, a rigor, o praticante espírita geral, ele não precisa desse refinamento conceitual todo, né? Ele só precisa saber onde que ele acha a resposta. Então, se não tiver ninguém fazendo, se não tiver ninguém escrevendo sobre isso, o praticante que não é um filósofo, ele não consegue achar uma referência. Isso é traumático, né? É trágico. Muito bem. Aí eles afirmam o seguinte, deixa de lado essas questões sistemáticas e se preocupam com os assuntos que tocam mais de perto, né? Os assuntos que são mais úteis, que é o estudo das vossas próprias imperfeições, né? Então, aqui também, de novo, a gente vê que o Espiritismo é uma filosofia que não quer tanto olhar para questões assim da estrutura da realidade, da natureza última e íntima das coisas, mas é sempre, em todos os seus aspectos, em todos os momentos, uma filosofia que quer a utilidade, que quer buscar o ganho, o proveito para a edificação humana, para a consolação do sofrimento, para a consolação diante das perdas, para o enfrentamento de momentos difíceis como o momento que a gente está passando.
né? Então a gente não tem certeza de nada, nossa loja vai falir ou não vai, né? O nosso amigo está passando por uma dificuldade. Então nós estamos passando por esse momento de pandemia e de isolamento social intenso, problemas psicológicos, problemas financeiros, problemas de saúde, obviamente, que é a causa primária, né, dos outros problemas todos, né? E o Espiritismo tem respostas, ou ele tem como dialogar, pelo menos, com esses problemas concretos da vida, com os problemas existenciais morais da vida humana, né? E esse é o seu objetivo. Então, o objetivo dele não é fazer uma metafísica talvez tão completa, tão exaustiva quanto a metafísica do idealismo alemão, do sistema de Leibniz e Wolff, de Spinoza, mas isso não quer dizer que isso é irrelevante também. Assim como a gente não precisa ser físico, né, ou cosmólogo para discutir sobre a gênese e a criação do universo, mas a gente também não pode desprezar e ignorar aquilo que o físico tem a dizer, aquilo que o cosmólogo tem a dizer sobre esses assuntos, para que o Espiritismo esteja sempre, como ele pretende estar, a par, né, par e passo, né, ao lado, acompanhando o progresso da inteligência humana. Se ele tiver 170 anos atrás, né, a gente estiver só repetindo Kardec igual papagaio, porque a gente não entendeu e a gente não fez a ponte entre ele e os assuntos cotidianos, então a gente corre um risco muito grande dele ser visto como um objeto de museu pelas outras pessoas. E com razão, né? Ele vai se tornar exatamente isso. Aí vamos pular aqui a questão número 15 e vamos para 16. E tem uma pergunta das mais longas, né? Os que professam essa doutrina, né, do panteísmo, pretendem encontrar nela demonstração dos atributos de Deus. Por exemplo, o espaço é infinito, o universo é infinito. Então, a gente pode dizer o espaço está em todas as partes, não está? A matéria está em todas as partes, não está? Porque não existe, se o espaço é infinito, não existe uma região sem matéria, sem substância, sem, no mínimo, espaço. A gente pode dizer que o tempo é infinito. Enfim, a gente pode identificar uma série de características cósmicas do universo com os atributos de Deus. E, claro, existe uma razão de ser desse pensamento. Não é um pensamento tolo, não é um pensamento frívolo, é um pensamento extremamente frutífero, extremamente consistente. Poxa, se Deus é definido por esses atributos, e eu vejo que o universo é infinito, vocês estão falando que Deus é infinito, que Deus é onipresente, e o éter, ou a matéria, ou hoje em dia tem essa matéria escura e a energia escura, né? Então, se essas coisas são onipresentes, elas não se identificariam com Deus? É o mesmo problema da questão 14. É confundir Deus com as coisas. E por mais tentador que seja dizer que tudo é Deus, porque isso é muito poético, né? Existe uma beleza poética, né, nessa expressão. Do ponto de vista lógico, quando você diz que não faz diferença nenhuma se é matéria ou Deus, se é o espaço ou se é Deus, se é o tempo ou é Deus, ou mesmo quando a gente diz assim, né, de uma forma poética também, Deus é amor, né, a gente está, de certa maneira, perdendo o valor que os conceitos têm individualmente. Então, confundir duas coisas é muito perigoso, porque você pode, na verdade, trocar o efeito pela causa, como está sendo respondido nessas três questões. Então, a resposta vai exatamente nessa direção. A razão se contrapõe a esse raciocínio. Refletir maduramente, não será difícil reconhecer o absurdo. Olha que resposta maravilhosa. Kardec não teve nenhuma resposta a não ser: isso é um absurdo, pense melhor. Imagine se hoje em dia a gente tentasse publicar um livro, né, chegasse para uma editora com respostas desse tipo, né? Olha só, eu fiz uma pergunta aqui para os espíritos e os espíritos disseram para eu pensar melhor. Poucas editoras aceitariam publicar um material desse tipo, né? Mas é exatamente isso que os espíritos estão dizendo. E Kardec, claro, como não é uma resposta,
é deixado no ar para ele trabalhar, para ele mesmo dar a resposta, com base no pensamento racional, ele dá uma resposta. Então, ele mesmo complementa aqui embaixo, né? Essa doutrina faz de Deus um ser material. Quer dizer, Kardec conseguiu concluir sozinho, justamente, os espíritos não precisam responder todas as coisas. Que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior, porque nós somos em escala menor. Ora, transformando-se incessantemente em matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade. Seria algo dependente, estaria sujeito às vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos de Deus, que é a imutabilidade. Então, a resposta é perfeitíssima, né? E se você confunde uma coisa com a outra, o que você perde? As especificidades que são só de uma dessas coisas. Vou dar um exemplo bem chão. Hoje em dia, por conta do relativismo na arte, do relativismo estético, existe uma tese extremamente infantil de que a arte pode ser qualquer coisa. Ninguém pode julgar o que é arte, ninguém pode dizer que uma coisa é arte e outra coisa não é arte. Porque isso seria, de certa forma, um autoritarismo, ou uma forma de fechar a arte dentro de um cânone. Então, o sujeito vai dizer assim, muito bem, o que é arte, então? Qualquer coisa que o artista quiser. Arte é qualquer coisa que o artista disser que é arte. Como é que você sabe, então, quem é o artista e quem não é o artista? Qualquer sujeito pode dizer o que é arte e dizer, bom, eu sou um artista, portanto, isso aqui que eu fiz, essa folha que eu amassei e joguei de lado, na verdade, é uma obra de arte. E eu ofereço ela ao público por R$6.000. Quem poderia dizer que isso não é uma obra de arte? Essa é a discussão que é travada nos museus, nas galerias hoje em dia, né? E é claro que existem boas razões para as pessoas fazerem isso, que elas produzem obras de arte supostas, né? Em segundos, sem nenhum talento, sem nenhuma técnica, sem nenhuma reflexão, e aquelas expressões do puro acaso, da pura aleatoriedade, elas são vendidas a bom preço, sustentam o charlatão que passa a viver disso, né? Então, quando você elimina o correto conceito ou a definição clara de uma coisa e diz que qualquer coisa pode ser arte, a consequência que você tem é o desaparecimento da arte, né? Se eu posso fazer qualquer coisa e eu vou receber uma bolsa do governo ou de uma universidade para estudar qualquer coisa, que é o que está acontecendo nas universidades, nos museus, por aí afora, então por que eu gastaria décadas de estudo intenso para adquirir técnicas, bom senso, bom gosto, para fazer uma coisa que é dificílima, se eu posso obter os mesmos resultados financeiros, a mesma fama, o mesmo respeito, a mesma penetração na sociedade, fazendo qualquer coisa que não me gasta energia, tempo e não existe talento nenhum, né? Isso é só um exemplo bem chão, bem superficial, mas se a gente aplica esse pensamento para Deus, quais que são as consequências? Cada característica de Deus que a gente apagar, ao confundi-lo com alguma outra coisa, é um oceano, é o universo, é o amor, é uma luz, são metáforas. São metáforas que ajudam o nosso pensamento a se apoiar na investigação desse mistério, desse desconhecido, desse silêncio, desse enigma, né, que não obstante preenche tudo e que nós sentimos de uma forma precária, que dá sentido às nossas vidas. Quando nós encontramos, a gente sabe muito bem que explosão de vida, de lucidez, de amor por todas as coisas que não é esse encontro, mas a gente não sabe definir conceitualmente, a gente não sabe definir filosoficamente, a gente não sabe dar um conceito científico, por assim dizer, técnico de Deus. Então é um grande enigma, é um grande desconhecido. Mas se as metáforas que a gente usa para apoiar o pensamento, para investigar o desconhecido, para tocar poeticamente o desconhecido, se a gente confundir essas metáforas com o próprio objeto da investigação, aí não é mais um enigma.
não é um mistério profundo, não é o desconhecido vasto e rico, que é a fonte de toda a inspiração, que é a fonte de toda a graça, de toda a vibração e a pujança do pensamento, e passa a ser apenas uma luz. E a luz é uma coisa maravilhosa, é uma metáfora linda para a gente comparar com Deus, mas luz, ela não é viva, ela não é uma força ativa, ela não é inteligente, ela apenas é agradável a um sentido específico. A gente chamar de Deus de música é a mesma coisa. Ela satisfaz de certas maneiras e não satisfaz de várias outras maneiras, né? Vamos ficar por aqui hoje para a gente ter mais meia horinha aí para a gente debater, mas basicamente era isso, né? Eu queria ter entrado nos elementos gerais do universo, mas eu vou ficar só na questão 17, então, porque eu acho que ela complementa totalmente o tópico anterior. É dado ao homem conhecer os princípios das coisas? Não. Outra resposta espetacular e que ajuda muito a gente a entender qual é a nossa circunstância, qual é o nosso estado, qual é o posto do homem no cosmos. Nós não conseguimos apreender o princípio das coisas, muito menos de Deus, que é a causa de todas as coisas. Como nós não conseguimos apreender, não nos é dado neste mundo apreender, porque nos falta um sentido, nos falta uma qualidade específica, ou do intelecto, ou da intuição, ou de uma visão direta do espírito, sei lá o que é, a gente não consegue nem imaginar o que falta, né? Então só nos resta ficar na beira do precipício da nossa investigação do possível. A gente consegue investigar um monte de coisas, isso já é muito bom, vamos investigar o que é possível, ficar na beira e humildemente reconhecer que a razão nos levou até a beira e que depois dessa beira do precipício, né, existe a vastidão do desconhecido, que é esse infinito que a gente não sabe entender, não sabe conceituar, mas que, não obstante, a gente sente de alguma forma e que é sugerido pela razão. Não é provado, não é demonstrado exatamente, mas nos é sugerido pela razão. E isso é muito bonito, porque aqui a filosofia encontra poesia, encontra religião, encontra mística. E essa é a filosofia espírita. É assim que o livro trabalha, é assim que o livro dos Espíritos nos apresentam as questões capitais. E as consequências disso são, por exemplo, um Leon Denis da vida, que é um sujeito que vai filosofar poeticamente, vai filosofar com instinto místico, com gosto para as metáforas que não explicam, mas que sugerem, que deixam a entender. E a gente vai ver que existe uma harmonia nessa forma de tratar de Deus. Ok, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, então me manda uma pergunta, me manda aqui no privado, no WhatsApp, para a gente abrir para as perguntas. Elza, pode falar, querida. Olha, é uma alegria poder realmente ouvir. Eu acho meu tempo qualificado quando eu ouço Humberto, viu, Humberto? É uma alegria imensa mesmo. Eu tenho muita gratidão. Você levantou essa última questão no 17, que eu fiquei aqui agora olhando aqui a resposta, que eu não sei se a tradução é exatamente isso. Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Bom, as leis divinas ou naturais que regem tudo no universo. Essa lei divina ou natural é o hálito do Criador, é a vontade de Deus. Então, aqui o Deus não permite, então ele disse não. Aí, para outros momentos, é a vontade de Deus, então ele disse sim. Então, a gente não está humanizando esse Deus quando a gente coloca essas respostas, achando que Deus é que... Não, Deus não deixa fazer, o Deus que fez. Como se, e não faz parte dessa lei divina ou natural que a gente não está com capacidade, enquanto usando apenas
pouco espaço do nosso brain, da nossa inteligência, fazendo esse julgamento? Maravilha, Elza. Eu acho que é isso mesmo, né? Por outro lado, embora haja uma certa... Não é uma humanização no sentido franco, mas são metáforas humanizadas, a gente pode dizer assim, né? O Kardec está aqui, junto com os espíritos, brincando com metáforas humanizadas, humanizantes ou personalistas de Deus. A gente precisa observar o seguinte: como nós não conhecemos Deus, a gente só trata dele por metáforas e por construções racionais que apontam na direção do que seria isso que é Deus, do que seria essa fonte de todas as coisas. Todas as expressões que a gente usar para definir Deus são péssimas. Então, a gente também não pode sequer dizer que tem uma errada, quando a gente às vezes condena violentamente: não, você não pode usar uma metáfora antropomórfica. É errado reduzir Deus a isso. Assim como é errado usar apenas ou reduzir Deus a metáforas do oceano, do indiferente, de um universal vago, de um infinito impessoal, né? Então, todas as formas que a gente fechar, elas são negativas e elas são empobrecimentos terríveis, terríveis da ideia de Deus. Agora, se a gente usar todas de uma maneira responsável, criativa, a gente vai ver, olha, eu posso usar metáforas antropologizantes e personalizantes, sim, eu só não posso achar que Deus é isso, né? Mas essas metáforas, elas podem ser muito ricas por nos facilitar o entendimento de algumas mecânicas através das quais Deus funciona ou Deus age. Então, em alguns momentos, a gente vai falar assim: Deus atendeu as suas preces, né? Quer dizer, Deus não atenderia se você não tivesse orado, e o merecimento, né? Então, todas essas questões, elas são colocadas por Kardec. Kardec fica incomodado com essa questão, né? Mas é uma pessoa, então, que está lá parado esperando você orar, e se você não orar, ele não te ama, ele não vai te atender. Aí os espíritos dizem: não, claro que não, Deus vai fazer o que é certo para todas as circunstâncias. Mas, olha que bonito, ao pedir, ao me referir a Deus, ao reconhecer a minha fraqueza, eu estou me aproximando de Deus. Então fica mais fácil Deus me atender, ou fica mais fácil, se a gente puder dizer assim, né, que talvez Deus nem atenda, mas as leis perfeitíssimas de Deus, né, que estão esperando a todo momento para transbordar e derramar cura, bênção, inspiração, seja lá o que for, sobre nós, elas só estavam esperando aquele último passo da humildade, que era abaixar o senho, né, colocar os joelhos no chão, para finalmente chegarem até nós, né? O orgulho, a empáfia, a insensatez impediam as leis de agirem sobre nós, porque nós não estávamos em sintonia, não estávamos em harmonia com a lei divina. Então parece que é mais ou menos isso que os espíritos estão respondendo em relação à prece. E ao mesmo tempo, os espíritos nunca vão dizer assim: não, você não pode usar metáforas humanizantes com Deus. Não, eles mesmos usam as metáforas humanizantes o tempo todo. A gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria das comunicações ali tem metáforas totalmente humanizantes. Deus é o Pai do Evangelho, né? Enfim, tá cheio de características amorosas, expectativas em relação ao homem, esperando o homem mudar, torcendo para o homem mudar, desejando que o homem se melhore, né? E essas metáforas, elas não são vistas como pueris e inúteis, né? Elas não podem ser a história toda. Achar que você contou a história toda sobre Deus é insanidade. Mas se você sabe que você não sabe, se você sabe que Deus é o grande mistério, e ainda assim você sabe que essas metáforas têm o seu lugar e têm o seu uso, aí você consegue tirar o máximo proveito delas. Tem uma passagem fabulosa de Rumi, o poeta filósofo islâmico,
que ele vai criar uma parábola, uma historinha que diz o seguinte: Moisés recebeu a lei, né, entendeu o conceito correto de Deus como espírito, e aí ele estava andando pelo deserto e passou por um pastor. E o pastor, ele estava chorando, né, de desespero e orando assim para Deus. Ai, meu Deus, eu te amo tanto. Vem até aqui que eu vou passar óleo nos seus cabelos e vou beijar os seus pés e vou te dar pão e vou te dar sombra e água fresca, meu Deus, porque eu te amo. E aí Moisés foi lá e humilhou aquele pastor, dizendo: você é um mentecato, como é que você se refere a Deus assim, como se tivesse pés, mãos e cabelo, né? Deus é espírito, Deus está em todas as partes, Deus não é uma pessoa. E foi feliz, achando que cumpriu a sua missão. Pouco depois aparece um anjo e diz assim: Moisés, volta lá até o pastor, porque esse é o bem-amado de Deus, o homem mais fiel sobre a terra, né? Então volta lá e peça desculpas a ele. Moisés volta e pede desculpas ao pastor por ter recriminado a expressão de amor, de adoração, do entendimento dele. É claro que, como nós não sabemos o que é Deus, nós não temos a mínima ideia do que é Deus, né? Nós só temos apontamentos racionais sobre algumas características que ajudam a gente a pensar Deus. Como é que a gente pode olhar para o lado e dizer: olha, você está totalmente errado, você não pode falar de Deus assim, você não pode, né? E a gente tem esse crivo da censura o tempo todo ligado. A gente tem assim o policiamento do que é doutrinário, do que é espírita, do que não é espírita, do que não é cristão, né? E eu estudei teologia dentro de uma faculdade luterana na Alemanha, aliás, a faculdade do Martim Lutero, né? Era bem assim raiz, né? E estudei agora um pouco de teologia anglicana ali em Oxford, né? E a gente vê que tem pessoas que têm uma formação intelectual invejável, mas elas têm esse vício tipicamente religioso de dizer: você não pode fazer isso e ser cristão. Aí você pensa assim: assassinato, né? Mentira, alguma coisa assim? Não, não é um crime, é um conceito teológico que não está nem na Bíblia, mas que foi criado por um pai da igreja 200 anos depois. E aí, se você não acreditar na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, exatamente dessa forma, se você não acreditar nisso, naquilo, no batismo, você não é cristão. E aí você fica assim: poxa, mas essa não era a mensagem, não foi isso que Jesus disse, né? Até os profetas do Velho Testamento, às vezes, são mais ricos do que isso, né? Porque os missionários que descem do céu, eles não estão preocupados com o conceito, eles estão preocupados com a adoração dessa força que eles sentem, que eles intuem, né? Então, o filósofo, ele tem que se preocupar com o conceito. Claro, a gente é obrigado a fazer um tratamento conceitual e dar uma resposta para essas grandes questões filosóficas. Mas nós, enquanto filósofos, enquanto a gente está aqui no grupo filosofando, a gente não pode perder a perspectiva de que o nosso conhecimento ele vai até um certo ponto e para. E a partir desse ponto, nós não podemos definir coisas e fechar coisas que, na verdade, estão assim, baseadas em leves apontamentos da nossa racionalidade. Então, a gente precisa se revestir de muita humildade. A filosofia nos ajuda muito nisso. Ela nos mostra que a nossa ignorância supera o nosso saber e que, portanto, a gente deve ser muito humilde com os praticantes de outras religiões, e a gente deve ser muito humilde com quem tem um entendimento um pouco diferente do espiritismo. Ouve, a gente pode discordar, dizer: olha, talvez isso esteja em contradição, ou então não é bem assim que eu leio essa questão, mas a gente nunca pode olhar muito de cima para baixo. Pascal tem um texto que ele diz assim: em vida. E aí depois tem um texto dele no Evangelho segundo o Espiritismo que diz quase a mesma coisa. Ele em vida, ele diz o seguinte: se a gente criar uma linha e essa linha vai até o infinito,
Aí você coloca o homem mais estúpido aqui e coloca o homem mais inteligente quilômetros e quilômetros à frente do homem mais estúpido. A linha é infinita. Então, a distância entre o mais ignorante, entre o mais estúpido e o mais sábio, ela é minúscula comparado com o infinito. Né? No infinito está a sabedoria e a perfeita ciência do que é Deus. E na Terra, a gente tem, às vezes, a distância entre o que a gente despreza como ignorante e o que a gente louva como intelectual, como entendido, como sábio, como cientista, às vezes é uma distância que para Deus, para os espíritos, é pífia, é ridícula. Tanto que, embora a gente acredite nessas distâncias espirituais, a gente está todo no mesmo barco, está todo trancado em casa, esperando uma vacina para o Covid-19. Quer dizer, no final das contas, a gente vai no banheiro, a gente tem problemas banais, a gente come igual, a gente é arrogante, a gente gosta de aplauso, a gente é invejoso. Então, no fundo, nós somos espíritos mais ou menos da mesma categoria, que estamos aqui dividindo essa casa comum. E faz parte dessa categoria a qual nós pertencemos uma considerável ignorância a respeito de Deus. Como diz o apóstolo João, né? Se não me perguntam quem é Deus, eu sei. Mas se não me perguntam, né? Alguma coisa assim, eu não sei. Sim. Eu acho que é interessante isso, né? É essa a ideia, né? Quer dizer... Não, viu, Elza? É Santo Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Ele diz assim, até isso é citar por coincidência, se ninguém perguntar para mim o que é Deus, eu sei. Se alguém perguntar, eu já não sei. Para logo em seguida dizer, eu tenho procurado você lá fora e você estava sempre dentro de mim. Quer dizer, o bispo, né, o bispo de Hipona. Eu achei lindo, anotei isso aqui, é ele que falou, sabe? E tem aquele outro trecho assim, né? Perguntei para as plantas, para os animais na floresta, para as estrelas no céu, para as flores. Vocês são Deus, né? Você é o meu Deus? E todos me responderam não, mas foi Ele quem nos criou, né? Então, quer dizer, isso é muito bonito. É uma não resposta também, né? Quem é Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Quando Filipe pergunta para Jesus, né? Aquela frase bem ingênua de Filipe assim, não, mas Jesus, você aí ressuscitou Lázaro, curou os leprosos, os aleijados andam e tudo, você deu a doutrina moralmente divina e tudo, mas faz somente uma coisa para a gente, mostra-nos o Pai e aí acreditaremos. Imagina a cara de Jesus, né? Quer dizer, mostra Deus, aí a gente vai acreditar. E aí Jesus responde daquela forma engraçada, né? Mas tanto tempo estou aqui convivendo com vocês, vocês não entenderam. Quem me vê, vê ao Pai. E quem enxerga o Pai, enxerga a mim também. Ou seja, as coisas que eu faço, as coisas que eu digo, né? O tipo de pessoa que eu sou, que eu me tornei, mostra para vocês, seres humanos aqui da Terra, no grau que vocês conseguem entender, o que é a divindade. Né? Não é um conceito também filosófico no sentido de ser super abstrato, mas é um conceito bastante interessante, porque ele está mostrando o seguinte, olha, no limite da sua compreensão, é suficiente para você olhar para os santos, olhar para as pessoas mais puras, né? Para os grandes iluminados, para os grandes missionários, para os grandes gênios tutores da humanidade, porque, estando muito mais próximos de Deus, eles nos dão a imagem, né, uma noção de qual é a direção. E o que a gente precisa não é saber o que é Deus, a gente precisa saber a direção correta. A gente precisa saber que tem que ser bom, que não pode ser egoísta, que não pode ser orgulhoso, que a gente não pode se achar a última bolacha do pacote, assim por diante. Humberto, nós temos 7 pessoas na fila. Ótimo. Acho que a gente vai extrapolar um tempinho, né? Tá tudo bem contigo, questão do tempo?
Por mim, tudo bem. Vamos ver se as questões são demoradas ou rápidas. Se forem demoradas, a gente para numas 4, né? Talvez. Ok. Então, o próximo a fazer pergunta é o Richard. Richard, com você, querido. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos. Humberto, nós discutimos hoje o panteísmo, você falou do dualismo, do monismo, e isso me remete, no final das contas, para o fraturamento que existe nas ideias, e poderíamos dizer, inclusive, nos conceitos religiosos. A gente vê, por exemplo, a religião judaica tão antiga, né, que já era tão dividida, sunitas, essênios e por aí vai. Depois nós tivemos os pensadores gnósticos trazendo uma visão completamente diferente de Jesus com relação ao que trazia a igreja primitiva, os bispos da igreja primitiva. Você tem o Islã também fraturado com sunitas, xiitas e por aí vai. E nós falamos, se eu não me engano, algumas vezes atrás, com relação também a essa interpretação da doutrina espírita. O que é a doutrina espírita, de que ela é formada e de como ela é encarada pelos espíritas. Recentemente eu assisti a palestra de um médico famoso em que ele se definiu. Eu achei muito interessante porque ele foi absoluto, ele não tem dúvida nenhuma. Ele se definiu como um espírita, kardecista, cristão. E eu fiquei pensando, está tudo no mesmo contexto, ou numa linguagem popular, está tudo no mesmo balaio, ou você tem um espírita kardecista não cristão, ou você tem um espírita cristão não kardecista? Como é que isso funciona? Até porque leva também a uma outra questão, a questão do personalismo. E nós estamos falando, no caso agora, do personalismo à figura de Kardec. Não é? Quer dizer, é importante até para nós que procuramos estudar e raciocinar em torno do que nos traz a doutrina espírita, entender esse funcionamento, né? Cristo, Kardec e as mensagens dos espíritos. Como é que isso funciona, Humberto? Muito bem. Aqui tem um monte de coisas a serem discutidas, mas eu queria voltar no ponto da história do Rumi, porque eu acho que ela ajuda a gente a entender essa dificuldade, né? Então, se os nossos conceitos forem causa de divisões, e divisões que não têm base moral nenhuma, não é porque tem ninguém fazendo nada errado, mas que a pessoa tem um entendimento de uma questão abstrata, às vezes, de um ponto puramente doutrinal que não tem efeito sobre a vida prática, e isso está sendo causa de celeuma, de divisão, de briga, alguma coisa está muito errada. Porque se nós não sabemos o que é a verdade, como é que nós podemos nos colocarmos numa posição de julgar, combater e tentar extirpar do movimento espírita, por exemplo, certos grupos? Vamos supor que amanhã um grupo de muçulmanos digam o seguinte: olha, nós somos muçulmanos espíritas, nós lemos a codificação todinha, nós entendemos que Jesus é apontado como um modelo e guia da humanidade, nós não temos nenhum problema quanto a isso, mas ao mesmo tempo nós achamos que é importante manter algumas práticas muçulmanas, como rezar 5 vezes ao dia, alguma coisa assim, e isso não está em contradição com o que Kardec está apresentando. Né? O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos dizer: não, vocês são malucos, vocês têm que abandonar o Islã e se tornar cristãos? Ou, poxa, que ótimo que alguém conseguiu conciliar o entendimento espírita com o islamismo, provavelmente fazendo algumas boas acomodações ao islamismo deles, né? Mas que bom que existe essa nova forma de vivenciar e de pensar o espiritismo. Isso pode ser muito
construtivo e produtivo e útil para o próprio movimento, né? E eu pessoalmente conheço pessoas que são muçulmanos espíritas, né? Fazem algumas adaptações pequenas ao espiritismo e grandes adaptações às vezes à sua compreensão do islamismo, mas são pessoas com mente bem iluminista, assim, que sabem que o Corão é um texto muito velho, você não pode interpretar ao pé da letra, por exemplo, né? Assim como a gente olha para a Bíblia de uma maneira iluminista, a gente sabe que a gente não pode interpretar aquilo ao pé da letra. E quanto menos ao pé da letra a gente interpretar as coisas, melhor. Porque é isso que significa fundamentalismo. Fundamentalismo é você olhar para um texto e dizer: isso aqui é fundamento absoluto, não é discutível. A gente segue isso ao pé da letra, sem discutir. Nada do que está aqui está errado. É uma verdade absoluta. E a gente sabe que o fundamentalismo, outros movimentos religiosos, é fonte de terrorismo, de fanatismo de todos os tipos, de preconceitos de todos os tipos, de perseguições. É claro que eu acho que a gente não pode dizer que, mesmo nos piores cenários, que o espiritismo chegou perto disso, mas a gente tem que repudiar fortemente essas tendências. Então, eu iria mais ou menos nessa direção. Como filósofo, eu não tenho certeza se eu sou cristão, não tenho certeza se eu sou espírita. Eu acho que eu sigo mais ou menos as recomendações, mas eu sei que eu fracasso uma boa quantidade de vezes, que eu não consigo seguir algumas outras recomendações básicas, alguns outros princípios. Então, eu me sinto extremamente insuficiente diante da definição de cristão, da definição de espírita, como está no Evangelho Segundo o Espiritismo, o que são os bons espíritas. Eu acho que, às vezes, na maioria do tempo, eu faço um esforço naquela direção, mas tem momentos que eu não estou fazendo esforço nenhum naquela direção, daquele padrão. Então, acho que a gente tem que ser assim, mais solto conceitualmente. Isso não significa desrespeito com o conceito, significa entender que a interpretação literal do conceito, a aplicação literal do conceito, é aquilo que Paulo falou, é colocar a letra acima do espírito. Você está muito preocupado com a palavra, kardecista, não é kardecista, é cristão ou não é cristão, e está pouco preocupado com o fundamento filosófico do ensinamento. E como a gente está vendo aqui no curso, ele dá muito espaço para a gente interpretar livremente, para a gente pensar livremente. Ele não é amarradinho, fechadinho, Ele é provocativo, ele é fomentador de autonomia, de independência. São questões que não são perfeitamente respondidas, que deixam a gente pensar, que nos convidam a dar respostas algumas vezes, Fuxi, pode falar, querido. Opa, agora sim. Eu quase fiquei sem motivo, porque fui muito bem contemplado com o que você apresentou agora, não é? Especialmente compreender as diferenças de abordagem sobre o conceito de Deus entre o Livro dos Espíritos, capítulo 1º, capítulo 2º da Gênese, com esse personalismo maior do Evangelho, não é? Enfim, você me ajudou a acomodar algumas ideias sem sair, não é, de fato, do contexto das boas interpretações. Só queria lembrar, a título de contribuição, que eu não sei se é no Principiante Espírita ou é num desses livros introdutórios em que Kardec fala da possibilidade de se ter judeus espíritas, muçulmanos espíritas, porque cabe ao espiritismo, naquela altura, a referência é de Kardec, contribuir com todos estes, para que eles entendam de uma maneira mais saborosa
a sua própria opção religiosa. Acho que isso, de alguma forma, faz sentido eu trazer aqui para a discussão. Exatamente, acho que é bem nessa direção, viu? Gabi, pode falar, querida. Você quer que eu tire você do mudo, né? Já tirei. Ah, ok. Alberto, obrigada por tudo. Eu adoro essas aulas. Pela primeira vez hoje eu estou conseguindo assistir. Eu estava com trabalho, fazia junto, eu não deixava de participar, mas depois eu tinha que acompanhar no YouTube para não perder detalhes, né? Então, estou muito feliz hoje. E, sobretudo, pelo tema, né, que é a questão do monismo e do dualismo. Eu estou fazendo um trabalho muito profundo nesse quesito. E a gente passou muito rápido por ele. Eu queria resgatar um pouquinho, porque nós estamos enfrentando problemas gravíssimos no mundo real, né? A gente ficou muito no conceito de Deus, muito de... Eu queria puxar um pouquinho para a Terra, né? Porque a gente está enfrentando no nosso dia a dia problemas muito sérios, muito graves, e que envolvem exatamente esses conceitos de monismo e dualismo. Me incomodou um pouquinho a abordagem panteísta, pananteísta, por questões... eu gosto muito da expressão monismo e dualismo porque o 2 inclui o 1. Né? Então, você não nega o monismo. Né? Eu gosto muito da linha matemática, vou trazer um trabalho, espero em breve, aí para o mundo espírita, onde eu abordo muito com as questões matemáticas que auxiliam a gente a compreender melhor esse movimento. O que eu sei é que o monismo, no campo do materialismo, ou seja, tudo é matéria, tem até uma questão, vou ler rapidinho aqui do Livro dos Espíritos, 799, porque de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, destruindo o monismo na sua feição radical, né? E é o que nós estamos vivendo na ciência, né? Então, a ciência do século XIX, final do século XIX, século XX, ela sofreu muito, ela sofre muito. Jung, Freud, toda a psicologia, toda a física quântica não encontrou dentro da ciência campo para sua consolidação. Veio Joana de Ângeles, a gente vê Marlon aí, né, o Fabrício tentando se posicionar, a psicologia mais moderna vencendo muita dificuldade de vencer esse materialismo. Né? Só que hoje, politicamente falando, a gente está enfrentando um sério problema em que a doutrina dos espíritos precisa, nós, enquanto espíritas, nos posicionar, que é a questão do aborto. Vocês estão ouvindo por aí pessoas falando meu corpo, minhas regras. Porque para a gente soa esquisito isso. Porque como é que a mulher que quer abortar justifica o aborto falando do meu corpo quando é uma outra consciência? Isso daí, gente, é a concepção de um monismo materialista, onde ela concebe o filho dela no nascimento com vida. Na hora que nasceu, aí deixou de ser ela. Enquanto está dentro dela, é uma coisa, como se fosse um excremento, como se fosse qualquer coisa que o corpo produza. Essa é a visão materialista e é isso que a doutrina espírita nos convida a trabalhar. A gente está trabalhando um conceito que parece que está distante da gente, está do nosso lado, está dentro da nossa casa. O materialismo, a visão monista exclusivamente, que tudo é matéria, não que tudo é Deus. Até queria a minha pergunta, vou aproveitar, fiquei com uma dúvida a respeito de Porfírio, Plotino. Qual era a visão deles? Era monismo, o ser, até Parmênides também, mas eles valorizavam a matéria, eles não estariam mais para a nossa visão espírita kardecista, kardeciana mesmo, no sentido da relação matéria e espírito, como uma questão de causa e efeito, ou se eles realmente negavam a matéria. Eu não vejo assim, não sei, isso me deixou um pouquinho perturbada quando você me apresentou. A Índia, por exemplo, a gente observa no materialismo nos Estados Unidos, na Europa está muito forte também,
Mas você vai para a Índia, você já trabalha a questão do ser com muita força e eles negam a matéria. Ali eu vejo a negação da matéria, né? Então, eu sinto que são visões muito hard, são distorcidas, muito desse conceito, né? Que a doutrina espírita pega uma linha do meio junto com o cristianismo, né? Então, a pergunta que eu tenho é essa, e chamar a atenção da importância do debate hoje desses conceitos que parecem distantes da gente e não estão de forma alguma. Né? Tudo que nós estamos sofrendo, toda a dificuldade da psicologia, da física quântica, de uma ciência trabalhar o conceito de imortalidade parte exatamente daqui. Era isso. Eu queria alertar aí a todos, porque a gente precisa se posicionar nesse conceito do meu corpo, minhas regras, que é materialismo hard que estão professando, e está ali, Kardec, questão 799, o maior contributo da doutrina dos espíritos para o mundo é destruir o materialismo, gente. A gente tem que estar atento a isso. Obrigada. Não, exatamente. É o que Kardec falou no Céu e Inferno, né? As ideias têm consequências. O que a gente está fazendo aqui não é uma bolha de interessados, diletantes em filosofia, que não dialoga, não tem nada a ver com o chão do centro espírita, com o atendimento às necessidades imediatas das pessoas. Muito pelo contrário. Esses conceitos filosóficos, eles impactam diretamente na qualidade da evangelização infantil, das mocidades, do atendimento fraterno, de todas as atividades, exercícios, principalmente, claro, na divulgação da doutrina, porque se a divulgação da doutrina não tem cuidado com esses conceitos, a gente tem resultados negativos ou resultados até opostos ao que deveriam ser os resultados colhidos pela doutrina espírita. E a gente vê que, de uma maneira geral, há muito trabalho que dá em água, né? Está fazendo água e não prospera, né? Não transforma a pessoa. Que a gente quer isso. A gente quer se transformar. Eu quero, através do espiritismo, me tornar uma pessoa melhor e ajudar aqueles que estão dispostos a ouvir a se tornarem também pessoas melhores, né? É por isso que é a mesma questão as duas questões anteriores, né? A gente deve lidar como com um sujeito que é de outra religião e começa a flertar com o espiritismo, né? A gente, por uma questão sectária, por causa de um radicalismo conceitual, a gente vai bloquear a pessoa e falar, olha, não é disso que nós estamos falando, aqui é só Jesus e tal, né? Quer dizer, não é essa a proposta. A proposta é da fraternidade universal, é a proposta de que todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, e os diferentes entendimentos, eles vão se acomodando no longo prazo, né? O problema do monismo e do dualismo, na verdade, são duas ideias que contribuem muito, né? O problema, como sempre, é a radicalização e a eleição de um desses conceitos como conceito definitivo de explicação da realidade, quando, na verdade, uma boa filosofia deveria dizer o que o capítulo 1 do Livro dos Espíritos diz. Nós não sabemos. Deus é um grande desconhecido, é um ponto de interrogação, é um enigma. Então, se você acha que é o panenteísmo, que é o panteísmo, que é o dualismo, que é o monismo que vai resolver a questão, você não entendeu nada, né? Você ainda está tateando. É como aquele estudante que começa a aprender as primeiras noções assim das coisas, começa a se alfabetizar, aí ele se toma de uma arrogância tremenda e começa a humilhar o irmãozinho menor que ainda não aprendeu as letras, né? Começa a se achar conhecedor de todas as coisas. E a gente fica chocado assim, com a empáfia desse irmão de 10, 12 anos julgando o irmão menor. Então, exatamente é assim que os sábios devem olhar para nós quando a gente acha que, através do monismo, do dualismo, do panteísmo, seja lá do que for, a gente entendeu e fechou a questão. A gente precisa parar de entender os filósofos como produtores de verdades e entendê-los como trabalhadores que ajudam a pensar. Então, cada conceito ajuda a pensar a questão. Não resolve questão nenhuma, não se resolve questão filosófica, quase nunca, né? Uma vez ou outra, né, a crítica do Karl Popper ao indutivismo, por exemplo, um exemplo bem exótico assim, de um momento em que, pô, isso aqui matou a pau, né?
Você mata uma tradição filosófica inteira mostrando que ela cai em inconsistências, né? Que ela não está entendendo bem um determinado objeto. Mas tirando essas raríssimas exceções, o 99% do trabalho filosófico não é resolver questões, é ajudar a clarificar sobre o que nós estamos falando. Quando a gente fala de Deus, o que é isso? Do que a gente está falando? É uma pessoa, é um senhor, é uma força, é uma energia, é uma onda, é o oceano, é o sol. E aí a gente pode responder com Goethe, né, que eu gosto muito de voltar nele, é um dos meus maiores referenciais, né? Goethe diz assim, assim como os turcos, nós devemos admitir todos os 100 nomes de Deus. O que Deus é? É o campo florido, né? É o sol aquecendo todos os seres indistintamente, é o amor, é o riso da criança, o riso do encantador do bebê, né? que derrete a todos. Aí você põe aí mais 95 nomes de Deus, 200 nomes de Deus, 1000 nomes de Deus, e é isso. O conjunto te ajuda a entender do que a gente está falando. Qual desses nomes definiu Deus? Nenhum. Esse é o exercício, né? Flávia, pode... Desculpa, eu estava no mudo, gente. Flávia, pode falar, querida. Bom, Humberto, uma delícia aí ouvir, viu? E a gente vai abrindo novas chaves de interpretação em cima do que os colegas estavam falando. Eu estava num debate dialético aí esses dias com um amigo que ele namora muito o budismo, o hinduísmo, e no nosso debate, agora, essas questões que eu debatia com ele me apresentaram assim na sua fala, né? Essas alegorias que a humanidade faz de trazer uma representação humanoide ou humanificada das divindades para reforçar os nossos entendimentos. Então, tem um dado momento lá, eu fui ler um pouco, porque eu estava totalmente ignorante na conversa dialética com esse meu amigo. Então, tem um texto que o Shiva, ele é o Deus encarnado, ele toma uma forma humana e ele fala em parábolas. Então, eu falei, nossa, mas isso conversa totalmente com a gente, né? Que a gente também tem uma encarnação de um espírito iluminado, que é Jesus, e é o jeito da gente entender as coisas é humanizando essas personagens, né? E daí ele me conta que na Bhagavad Gita, lá, que é um dos textos deles, que seria para a gente como um dos nossos evangelhos, toda a fala é parabólica, assim, toda ela é com metáforas. Então, tem uma leitura rasa, que seria literal, que seria histórica, uma segunda que seria mítica, onde tem uma série de simbologias. Inclusive, aparece umas simbologias, Humberto, como a Santíssima Trindade está por os católicos, aparecem algumas coisas que são trinas, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: você acha que esses arquétipos, essas figurações, elas são meio universais em culturas humanas ao longo do planeta para a gente ter realmente uma propagação do entendimento do que é Deus, do entendimento qual é o caminho correto, do entendimento das boas práticas? Se são coisas que diferentes culturas têm representações do divino, usando o que a cultura da época consegue ver, né? Que são formas antropomórficas, são figuras alegóricas, que para um tem um nível de entendimento, para outro acima. Então, em cima da fala dos colegas e da agora tua, eu fiquei pensando, você acha que isso eu posso fazer essa extrapolação, essa linha de raciocínio? Obrigada. A minha pergunta era... Eu diria o seguinte: espíritas devem fazer essa extrapolação, tá? Devem fazer. Porque se a gente entender literalmente a terceira revelação como uma linha reta, Moisés, Jesus, Kardec, qual que é o risco da gente considerar como grupos fundamentalistas, por exemplo, às vezes consideram que a verdade foi dada a um povo, a um grupo de pessoas, daquela maneira, e que as outras expressões de inspiração superior não são verdades.
não são facetas da verdade. Isso é muito perigoso, beira assim o etnocentrismo, uma tese racista ou culturalista de exclusão extrema, né? A gente não pode admitir que Deus não falou aos iorubás, que Deus não falou aos maias, que Deus não falou aos esquimós, que Deus não falou aos japoneses, que Deus não falou aos australianos. Então, é indubitável que Deus tem de ter permitido inspiração e expressão do mundo espiritual de muitas maneiras, através de símbolos e de maneiras palatáveis aos ouvidos, aos corações dessas muitas culturas. Por isso, em todas elas, deve haver, a gente pressupõe isso, né, de acordo com a bondade de Deus, com a onipresença de Deus, e que todos são filhos de Deus, deve haver sementes ou pérolas, às vezes muito escondidas, às vezes evidentes, em todas as grandes expressões religiosas. E a gente precisa fazer esse trabalho de peneirar esses tesouros escondidos, às vezes não muito explicitados, né, nas outras tradições. E nunca considerar uma delas a verdade, mas observar que todas as religiões, todas as filosofias são métodos que nos ajudam a ir na direção da verdade, né? Qual é aquela pergunta? Qual é a melhor religião? A que torna melhores os homens, né? A que faz mais homens de bem, né? Que não desvirtua tantos. Então, é pelo fruto que você julga a árvore, né? É pelo resultado que você julga. Então, a religião é uma enxada, né? Ela é a ferramenta que produz o fruto. Ela não é o objetivo. A metáfora que o Buda usa também do barquinho, né? Você quer chegar ao país da verdade, que está do lado de lá de um rio imenso, de um oceano. Aí você pega a canoinha. A canoa não é a verdade. O caminho que eu estou propondo, o ensinamento que eu estou propondo, não é a verdade. Você vai montar no barquinho, né? Vai entrar no barquinho, vai atravessar o oceano das dificuldades, das dúvidas, das confusões mentais, vai chegar ao país da verdade, e quando você chegar no país da verdade, você vai incensar, transformar a canoa num altar, adorar a canoa. Isso não faz sentido nenhum. A canoa é descartável, você larga ela para lá, né? O sujeito que saiu da Terra, que não vai mais reencarnar na Terra, ele não vai nem lembrar o que é cristianismo, né? O que foi espiritismo, o que foi filosofia, quem foi Platão. Ele vai se preocupar com a verdade, né? Tem uma outra metáfora também de um monge chinês, que é o seguinte: quando eu aponto o dedo para a Lua, a mensagem não é olha só que dedo interessante. A mensagem é olhe para a Lua. Né? Se a pessoa fica olhando para o dedo e discutindo o dedo, vamos escrever um livro sobre o dedo. É isso que a gente tem feito com as religiões, gente. A gente tem escrito toneladas de livros sobre o dedo. E a gente não tem olhado para a lua que é apontada pelo dedo, para coisa sublime, brilhante, bela, verdadeira, que está sendo sinalizada. O ensinamento é apenas um sinal, é uma placa dizendo: vá por aqui e você vai chegar na iluminação, na libertação, na evolução do espírito. Né? Se o sujeito começa a idolatrar Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Jesus, Buda, ele não entendeu o objetivo do ensinamento. O ensinamento era tornar você uma pessoa melhor. Que legal, obrigada. Então vamos para a nossa última pergunta da noite, que é a Elsoli. Elsoli, pode falar, querida. É o seguinte, até eu acho que até fica completa um pouco. Eu sei que foi falado semana passada que Jung assim foi até um pouco assim bobagem até, mas como eu gosto de Jung, então eu anotei, eu tinha feito um trabalho em sueco sobre provas da existência de Deus. Mas eu traduzi rapidamente só uma partezinha aqui que fala assim, que o Jung fala assim: a imagem de Deus
não se coaduna bem com o inconsciente na sua totalidade. O Humberto, com certeza, ele sabe essa passagem aí. Mas no conteúdo privado do inconsciente, ali, ele chama de self, ali está Deus. Quer dizer, não é a totalidade, mas ali naquele local do inconsciente está Deus. Então, ele concorda que a imagem de Deus dentro de nós é um reflexo de nós mesmos. E Deus age em nossa alma, está dentro de nós. Então, ele continua depois uma outra parte. Eu não posso provar para você a existência de Deus, mas o meu trabalho mostra empiricamente que o molde, a forma de Deus existe em cada pessoa. E é a maior fonte de energia que a vida torna possível para todos. Quer dizer, essa é a maior fonte de energia que a vida pode. Achei tão bonito isso, sabe, essa definição. E também ele mostrou pelo menos um pouco de humildade ali, né? Falando dessa forma. Sim, então, muito. Era isso que eu queria colocar. Ótimo. Eu queria perguntar para você o que você achava disso que ele colocou. Por que aquele paradoxo? Por que ele não colocou aquilo em letras garrafais? Sim, você disse que ele se acovardou, né? Então, ótima questão. O Jung, de fato, ele tem uma humildade filosófica, uma consciência filosófica tremenda. Quando a gente nota ele falando sobre filósofos, a gente observa isso claramente, né? Ele fala numerosas vezes sobre Kant, né? Uma boa quantidade de vezes sobre Nietzsche, por exemplo, e algumas vezes também ele se refere de uma maneira interessante a Goethe, na medida que Goethe é um pensador, né? Então essas pelo menos foram as vezes que mais me chamaram a atenção na obra dele, porque são pensadores que também me interessam. Mas o interessante dessa passagem especificamente, e por que ele não mostra Deus, né? Como Filipe pediu para Jesus, né? Cadê Deus? Onde está Deus? Aí Jesus vira e fala assim, bom, é isso que estamos fazendo, é disso aqui que se trata, né? É o que estamos fazendo. Eu acho que Jung vai apontar nessa direção, uma resposta fenomenológica de onde nós enxergamos Deus na prática. Onde que Deus aparece? Porque ele também não é um filósofo. Ele está tentando fazer uma ciência ou criar um modelo psicológico para entender essas questões da religiosidade humana. Então, assim como William James magnificamente faz na variedade da experiência religiosa também. Não sendo um texto de filosofia, não faz sentido ficar discutindo muito a questão de Deus, o conceito de Deus. Mas faz todo sentido você dizer o seguinte, olha, onde que isso que a gente vagamente entende como Deus se manifesta fenomenicamente nas nossas vidas? Se manifesta como, às vezes, uma fonte inesgotável de energia psíquica, de renovação das ideias, né? E a objetividade da ideia para Jung é uma coisa muito bonita, assim, né? Belamente platônica, a gente poderia dizer, né? E então muitos autores desse período de 1920 a 1950, eles perceberam de uma forma muito perspicaz que fazer uma ciência da religião, uma ciência dos objetos religiosos, da experiência mística, da experiência com Deus, da experiência religiosa, era fazer mais um mapeamento de como essas vivências, essas ideias impactam na vida das pessoas. Eu acho que isso ele fez de uma forma incomparável, né? Foi uma contribuição consistente para o entendimento de como Deus aparece na psicologia humana ou na vida humana. Obrigada, muito bom. De nada, né? Dentro do meu precário entendimento da obra do Jung, eu acho que ele está mais ou menos nessa grande linha de alguns amigos dele, como Mircea Eliade, Heinrich Zimmer e talvez outros inspiradores anteriores, como Rudolf Otto William James, que estão indo todos nessa direção assim, de uma fenomenologia da religião e numa visão muito ampla de religião comparada, com enfoque nesse aspecto mais palpável. Do livro mesmo, Psicologia e Religião, exatamente. Você
Pessoal, então agora nós vamos encaminhar para o encerramento do encontro e eu gostaria de convidar a nossa amiga Flávia para fazer a prece de encerramento. Obrigada, Fabrício. Vamos, então, todos nós nos acomodando, numa posição confortável. Vamos acalmando os nossos corações e as nossas mentes. Nossos pensamentos vão também se acalmando. Depois de uma tarde aí de tanta reflexão, de tanto conhecimento, de tantas trocas, vamos pedindo aos nossos mentores proteção para a nossa prática do exercício do espiritismo, que nós sejamos sempre muito intuídos no caminho da verdade, no caminho da temperança. Vamos agradecendo ao Humberto, ao Fabrício, por essa iniciativa. E vamos pedindo, então, a Jesus que, como sempre, ilumine os nossos lares, as nossas mentes, os nossos atos. E vamos agradecendo a todas as casas espíritas que atuam no nosso planeta, percebendo que estamos num momento de reflexão, num momento de transição, e agradecendo mais uma vez por tudo que temos, desde as dificuldades até as oportunidades dessas trocas de conhecimento, que tanto vão nos abrilhantar aí a nossa evolução. Muito obrigada, Jesus. Vamos pensar, então, a nossa prece do Pai Nosso, em voz baixa, pensando em todos que queremos favorecer, sempre iluminando também os nossos amigos espirituais, protetores do nosso exercício do espiritismo. E mentalmente concluindo a nossa prece de Pai Nosso. Graças a Deus. Obrigado a todos os amigos. Gratidão, Flávia. Humberto, você gostaria de fazer alguma consideração final para a gente encerrar o grupo? Não, um grande abraço a todos. Até semana que vem. Pessoal, um abraço. Até semana que vem. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Gratidão, Flávia. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau.